Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas sextas-feiras no canal do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio, no site seculodiario.com.br. Lembrando que nós estamos também no Instagram, @tvséculo. O Papo de Repórter traz sempre um resumo dos acontecimentos na semana, os principais assuntos. Já entra no ar de manhãzinha, sexta-feira, você pode ouvir no horário que preferir, no dia que preferir, né? Para se manter atualizado um pouco sobre os últimos acontecimentos. Eu sou o Vitor Taveira, hoje estou aqui na companhia do Roberto Junquilho, jornalista, meu colega no Século Diário. Olá, Junquilho. Olá, Vitor. Tudo bem? Vamos para mais outro Papo de Repórter, né? É isso aí. O assunto da semana hoje, vamos puxar aqui com a questão do deputado Zé Preto, deputado estadual, que está na base do Casagrande, que tem causado muitos problemas junto ao seu partido, que é o PL, né, de Bolsonaro, que faz aí uma oposição ferrenha dentro da Assembleia Legislativa ao governador. Vamos comentar também outras questões da política capixaba e das articulações para 2024. Temos ainda algumas dicas culturais para fim de semana e para a semana que vem no bloco de rolê. E antes, como sempre, vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Na política, temos a notícia que ministros participam da entrega de casas populares em Aracruz. O Jader Filho e a Simone Tebet, que vieram, né, na entrega do residencial Barra do Riacho, que aguardava há 8 anos a inauguração, né? Ali foi uma ocupação anteriormente, teve um despejo muito violento e finalmente, né, saindo aí esse projeto do papel, depois de muitos problemas aí burocráticos. Outra é que o Espírito Santo tem contrato com a empresa... Eficiência, né? Oi? Problemas burocráticos ou de ineficiência de gestão, né? Exatamente, mais preciso, né, Junquinho? Tanto tempo para conseguir, é tão importante, né? Outra notícia é que o Espírito Santo tem contrato com a empresa de software espião, entre aspas, né, desde 2018. Contratos de 9 estados foram revelados após a operação na ABIN. A PM do Espírito Santo nega o uso desse sistema, o First Mile, né, que está dando uma polêmica aí nacionalmente sobre o fato do bolsonarismo utilizar para espionagem de pessoas políticas, né? Outra notícia é integrar Aracruz no sistema Transcol é viável, afirma Marcos Bruno, diretor-presidente da CETURB, a autarquia estadual, né, sobre transporte, participou de audiência no município que debateu a inclusão na Grande Vitória. Foi o tema do Papo Repórter da semana passada. Quem quiser pode ir lá conferir. Outra notícia, Casagrande vai estender reajuste de 4% dos agentes de suporte educacional. Após finalização do cálculo de impacto previdenciário e financeiro, o projeto vai ser enviado à Assembleia. Outra notícia da Assembleia Legislativa é que cessa a tramitação do projeto de lei que proíbe o uso de drones na agricultura. O Marcelo Santos, presidente da Casa, tomou essa decisão após se reunir com entidades da área e a Comissão de Agricultura. E algumas notícias aqui da política, né, nos municípios. O PSOL forma diretório em Itapemirim com ex-filiados do PT, PV e PCdoB. Problemas com prestação de contas e ingerências no PT são apontados em denúncia ao Ministério Público. E outra notícia é que Tininho articula chapa conjunta para a sucessão à Prefeitura de Marataízes. Também ali no sul do estado, Luiz Almeida e Cristiane França participaram de reunião com o prefeito e presidente da Assembleia Legislativa. Um giro das notícias que estão lá no seculodiario.com.br, se você quiser saber mais, né, de algumas delas, é só entrar. Você quer deixar algum comentário aí, Junquilho, sobre algum desses temas? Não, eu acho que vale um comentário eu comecei a fazer sobre essas casas em Aracruz, no município de Aracruz, que demorou, me parece que 8 anos, e agora, em 8 meses de novo governo, as coisas começam a andar, né? Esse projeto aí, as casas foram entregues, é bom que se diga isso, teve uma atuação louvável do deputado Candini, né? Ele se movimentou bastante, mas já um fruto do novo governo. Veio a ministra Simone Tebet aqui e tal, então é um sinal que as coisas começam a caminhar favorável a uma nova visão do governo, a nova visão
favorecendo as populações, principalmente as populações vulneráveis, mais vulneráveis, né? Lembrando que o governo Bolsonaro, por exemplo, extinguiu Minha Casa Minha Vida entidades, né? Atendeu os Exatamente. setores aqueles setores de pessoas que não podem pagar, né? Porque o Minha Casa Minha Vida tem vários, né? Tem alguns que são mediante algum tipo de pagamento, que é acessível para São uma várias classe média faixas, baixa, né, às vezes, de financiamento. mas que as populações mais vulneráveis não têm condição, né? Às vezes estão praticamente sem casa. Então, isso prejudicou, por exemplo, o IAPI, né? Que é aqui no centro de Vitória, que foi um emblemático local de ocupação, né? Foi ocupado aí anos atrás. Enfim, e se espera que isso está sendo retomado, né, também. E a política habitacional é uma das mais importantes no Brasil, né? O déficit é monstruoso, né? E isso vem de anos, de décadas, e não se resolve esse problema de habitação, né? Não é à toa que a gente vê, entre outros fatores, né, as ruas cada vez mais se enchendo de pessoas nas calçadas, tal. E muitas vezes não são pessoas, são famílias mesmo que não têm onde morar, né? Vão para o meio da rua. Pois é. E assim, agora passando um pouco para a pauta dos movimentos sociais, a gente teve várias manifestações de servidores, né, públicos essa semana. Peritos cantam desparabéns para você em frente à SEGER, Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Governo do Estado. Protesto com bolo e picolé chamou atenção para o não envio do Estatuto e da Lei Orgânica para a Assembleia, uma luta dessa categoria, e que botaram uma forma também inusitada aí, né, de chamar atenção, Criativa, né? criativa, né, Muito importante. legal isso. O bolo e picolé, muito legal. Os trabalhadores do IMABA, né, do hospital, também protestaram pelo pagamento do piso da enfermagem. A assembleia com técnicos e auxiliar foi marcada para quinta-feira, e o Sindicato de Enfermeiros vai notificar o Ministério Público do Trabalho, essa luta que a gente vem acompanhando, né, pelo piso da enfermagem da categoria há muito tempo, há muitos meses, né, e no Brasil inteiro, até anos, né, que está sendo. E a outra é que servidores convocam protestos contra a falta de diálogo da gestão Pasolini. A manifestação reúne diferentes categorias insatisfeitas com as medidas impostas pela prefeitura. Também nessa semana tivemos a notícia que entidades do Território do Bem divulgam um manifesto pela paz. Foram 18 entidades que assinaram esse manifesto, destacando que a onda de violência é a mais grave dos últimos 10 anos. Realmente a gente tem ouvido bastante, inclusive discutido, né, aqui no próprio programa, essa questão. Também temos a notícia: comunidade quilombola de Graúna conquista vitória na luta contra a TAG. O prefeito, o doutor Antônio, decidiu anular a TAG e Casagrande se comprometeu a atender ao pedido de não municipalização, né? Essa luta que tem a única escola de educação, né, quilombola que tem aqui no estado, assim, né, oficialmente, e em Itapemirim fica, né, tá ali no sul do estado. E é uma questão delicada, né, porque eles têm aí a municipalização. O medo é que acabe prejudicando a escola e levando ao fechamento, né, com o Estado, que tem mais recursos. Isso é mais garantido. Então, foi uma vitória, né, com intervenção aí de deputados também, a deputada Camila Valadão, deputado estadual, que teve ativa aí nessa luta, entre outros. Então, parece que funcionou essa pressão. Outra também falando dos quilombolas, né? Sem água e sem energia, serviços essenciais são negados aos quilombolas. A Defensoria Pública processa a Cesan e as comunidades denunciam a ameaça feita por segurança da Suzano contra funcionários da EDP. Uma notícia que vale a pena também dar uma conferida lá, né, para entender um pouco mais dessa situação. Reportagem da Fernanda Cozemenco, falando um pouco, né, de como é que está a situação nos quilombos do Espírito Santo. Outra notícia fala que insistência de ruralistas em PL inconstitucional prolonga a luta indígena. Foi a notícia da semana, né? O veto do Lula do projeto no marco temporal, mas também se avalia uma provável derrubada desse veto e retornaria o caso ao STF, né, que já julgou inconstitucional a questão do marco temporal. Enfim, os territórios seguem mobilizados, inclusive aqui no Espírito Santo, atentos ao caminhar dessa questão. E duas notícias mais para fechar, né, esse bloco. O convênio libera 3,5 milhões de reais para a reforma do Teatro Rubem Braga. O governador assinou ato nessa terça, destinado à Prefeitura de Cachoeiro. O espaço está paralisado desde 2020, né? A gente falou na semana passada
teve uma denúncia, né, do século sobre essa paralisação e agora, boa notícia que vai andando. E outra notícia também na área, né, da cultura é que Vargem Alta tem licitação para a implantação do Museu do Café em imóvel histórico, é um galpão do departamento da década de 30, não é tombado, né, e está em estado de abandono, então a ideia é que aí passe a funcionar o Museu do Café, que é um produto fundamental, né, na história do Espírito Santo. Importante também essa presença dos museus no interior. Alguma coisa aí, Junquilho, para comentar? Não, tudo bem. Hoje, essa semana foi meio fria, né, de assuntos quentes, né? Além da movimentação política, né, das eleições, faltam menos de um ano, né? Isso, vamos falar logo mais. Só para dar um aviso aqui para o pessoal que acompanha também, né, a TV Século no YouTube, o podcast, né, do Século Diário também. Temos uma entrevista muito, muito boa, né, com o economista professor Arlindo Vilasque, que ele fala que quem comanda a agenda governamental do Estado são as grandes empresas. Isso é uma fala dele, um papo sobre o desenvolvimento capixaba do Brasil, Verdade do verdadeira mundo. isso, né? Um grande intelectual, né, o professor Arlindo. Também temos o Pocando pelo Mundo com o Rodrigo Lima, vocalista do Dead Fish, que é líder de uma das bandas mais importantes, né, do Radical Nacional, surgido aqui no Espírito Santo. Ele fala da trajetória, fala de política, curiosidades da banda. E temos também, que vai no ar domingo, 9 horas, né, nos canais do Século Diário, o Política S com a Célia Tavares, né, que atualmente está num cargo ligado ao Ministério da Cultura, no escritório do Ministério da Cultura aqui no Espírito Santo, mas ela fala um pouco do PT, né, o partido dela. Ela foi candidata a prefeita de Cariacica, então ela vai falar um pouco sobre como é que ela analisa o cenário político de Cariacica e a posição sobre a possibilidade de candidatura própria, né, no município em que é o Clério Sampaio, o atual prefeito, agora recém-mudado para o MDB, está super ativo aí nas mobilizações e teme-se, né, que ganhe por WO. Então, ela vai falar um pouco desse posicionamento dela e do Partido dos Trabalhadores. E aí vamos passando aí para o assunto da semana. Bom, um destaque aqui da semana na coluna Socioeconômicos da Manaíra Medeiros foi a retaliação, né, do PL ao Zé Preto, deputado Zé Preto, que falou que o Magno Malta sequer menciona meu nome e que o partido tem 5 deputados. É um episódio, né, Junquilo, que me lembrou a gestão passada, né, quando o bolsonarismo conseguiu eleger a maior bancada, né, partidária na Assembleia Legislativa, e aí, na ocasião da gestão passada, foi o Coronel Quintino, né, que foi eleito nessa esteira e acabou rapidamente aderindo ao governador Casagrande, e o Zé Preto faz a mesma movimentação, né, eleito pelo PL do Bolsonaro, capitaneado agora, né, pelo Magno Malta. Ele já declarou que da base do governador Casagrande, e os outros deputados fazem uma oposição ferrenha, né? Principalmente o capitão Assunção, Lucas Polese e o Calegari, além do Danilo Baiense, que é um pouco moderado, como a Manaíra coloca, né? Mas não está alinhado à base do Casagrande. Lembrando que o Zé Preto é de Guarapari, especialmente da região norte ali de Guarapari, né? Foi o vereador mais votado, foi vereador 2 vezes no município, e é um forte candidato a prefeito. O Edson Magalhães, atual prefeito, não pode se, né, já foi reeleito, não pode ser candidato, está procurando e ele quer formar um bloco aí em oposição à atual gestão. E, porém, está sem palanque, né? Porque se a coisa estiver feia no PL, ele corre o risco de ficar sem palanque e vai ter que se organizar para ver se ele consegue o apoio do partido ou consegue sair amigavelmente para não perder o mandato, que é o que várias pessoas, né, você que tem acompanhado no noticiário aí, né, várias movimentações políticas têm acontecido para a saída, né, de partido de forma amigável. O caso da vereadora Elcimara da Serra, que saiu do PP e foi para o PT e pode ser candidato na Serra. O Gandini também, né, deputado estadual, que saiu do Cidadania e foi para o PSD e quer disputar a Prefeitura de Vitória. Enfim, o que você está achando dessa movimentação toda aí? O caso do Zé Preto é emblemático, não é?
E ele é característico desse pessoal que se elegeu aí na esteira do bolsonarismo, né, que agora começa a se desmanchar, de certa forma. Ele, quando vereador, ele era ferrenho opositor de Renato Casagrande, a ponto de Renato Casagrande evitá-lo em eventos públicos, né? E agora ele tenta colar em Renato Casagrande, dizendo que é da base e tudo mais, mas acontece o seguinte: a sucessão de Guarapari, a candidatura de Guarapari, como em vários outros municípios, ela passa pelo trio Renato Casagrande, Ricardo Ferraço e Edson Magalhães, que é o atual prefeito, não é? E que a influência de Ricardo Ferraço nessas próximas eleições, ele foi guinado aí ao patamar de grande liderança, né? E ele é muito articulador, experiente, um político experiente, e ele está comandando, e ele deve formar o candidato, a meu ver, deve sair desse bloco aí, que não seria o Zé Preto, né? Nem o Ted Conte, que também é de Guarapari, e que começa a ensaiar também. Foi deputado Guarapari tem, se não federal, me né? engano, 8 candidatos, 8 pré-candidatos, né? 8 ou 9 pré-candidatos a prefeito. Zé Preto é um deles, porque ele tem aquele capital político lá no município dele, mas ele não conseguiu expandir nada. O desempenho dele na Assembleia Legislativa é zero. Zero, 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 é abaixo da crítica. Então, o Zé Preto ele vai tentar, pode até conseguir uma legenda, mas dificilmente ele vai cantar de galo lá no final. Né? Dos 15.900 votos que ele teve, 12.200 foram em Guarapari, né? O Zé Preto, né? Realmente foi eleito 2 vezes lá. Expressivo, né? Uma votação expressiva que coloca certamente, né? Agora, tem movimentações, a maioria coloca aqui o presidente da Câmara de Vereadores, o Wendel Lima, é um que está aí se articulando. O Torino Marques, também ex-deputado estadual, né? Assim como o Ted Conte, você falou que é ex-deputado federal. O Torino tentou a Câmara e não conseguiu, enfim. Agora, ele que foi, né, dessa ala que eu falei da antiga legislatura, né, de deputado estadual, como Torino, bolsonarista, né, foi para o PTB depois, agora ele está no PSB do Casagrande, curiosamente. O Torino tentou se reeleger, teve uma votação pífia, né? Deu passo maior que as pernas. Ele foi amparado pelo presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que conseguiu lá um cargo comissionado, criou uma vaga, né, de expansão da TV Assembleia, justamente para o seu amigo Torino Marques. Essa vaga foi criada para o Torino Marques. Ele está fazendo um programa lá, que eu não sei se ainda existe. Então é isso aí, mas ele é carta fora do baralho. Outro que é de Guarapari é o Thiago Hoffmann, né? Também deputado estadual do PSB, braço direito aí do Casagrande, mas ele está focado na disputa em Vitória, né? Colocou o nome. Thiago está em outra. Exatamente. Eu nem sei se é disputa em Vitória, né? Ou se Thiago está sendo guardado para outro tipo de eleição lá em 2026. Exato, pode colocar o nome para valorizar lá. Ele pode ser, inclusive, uma saída. Ele está articulando com todos os pré-candidatos, fazendo uma sondagem. Ele é muito arteiro, vamos dizer assim, muito hábil, mas eu não acredito que ele seja candidato nessas eleições de 2024. Acredito que seja apenas um balão de ensaio. Eu acredito que ele pode ser candidato no sentido de deixar o Casagrande livre, né? Como foi o Sérgio Sá da outra vez, porque aí o Casagrande fica em cima do muro, não apoia ninguém, fala: meu partido tem um candidato, porque haveria acordos com o PT do Coser, né? Sim. Os acordos anteriores, a princípio, eram com o PT do Coser. O Thiago entra tensionando, conversando com o grupo do Gandini, do Luiz Paulo, enfim, desse grupo que está tentando ser uma terceira via. Então, talvez não se vê muita viabilidade
eleitoral a princípio, mas eleição também é jogo jogado, como diz, né? Muita coisa pode acontecer. E O é um grupo nome que que pode não é muito conhecido, logo também não tem muita rejeição, né? Como outros candidatos. Então, e o Gedson Merizio o também, que era grupo do que PSB, que saiu para o Podemos, né? Subsecretário de Turismo também é muito próximo do do Antônio, Casagrande, já foi candidato a prefeito, mas vai ter que ver aí, né? Acho que a mão do governador vai poder, talvez, tirar algumas pessoas de cena, dependendo do acordo, né? Mas o Zé porque essa Preto... eleição ela é casada com 2026, né? Quando Casagrande vai sair para o Senado e Ricardo Ferraço assume e vai tentar a reeleição lá em 2026. Então, a Prefeitura de Vitória, que é a segunda maior vitrine, né, política do Estado, e nessa sucessão de vitória pode surpreender, o que pode surpreender são os candidatos da esquerda, João Cosa e principalmente Camila Valadão, que está fazendo um excelente trabalho, entendeu? Articulada aos movimentos sociais, articuladas com outras forças políticas, né? Eu não sei se eles vão sair os dois, provavelmente sim, e para se unir no segundo turno, se houver. Pois é, Camilo vem ampliando, né, a sua base eleitoral, já foi votada no estado inteiro, né, mas você vê que esse mandato parlamentar permite que ela esteja também mais em outros territórios, atenta a outras demandas sociais e vem fazendo isso, inclusive, enfim, com mais intensidade que o João Coser, né, que tem um perfil mais de atuação de bastidores ali, né? Mas são dois, sem dúvida, são dois grandes, fortes candidatos, né? Que já têm, inclusive, um forte recall, né? São muito conhecidos da população de Vitória e foram muito bem votados no município na última eleição. Enfim, Zé Preto, só fechando, né? Ele falou, né, que o PL não respeita, enfim, parece que se vai tensionando, né? Ele vai tensionando, é de interesse dele também tensionar essa corda até que ela arrebente e ele possa criar argumentação para dizer que saiu do partido e arranjar outro rumo, e esse próximo rumo provavelmente, né, já vai indicar, né? E eu acredito que ele não vai abrir mão da candidatura de prefeito, né? Porque ele não tem muito a perder e porque ele de fato, pela votação e tudo mais, ele é uma das é a bola da vez, né? Assim, ele é muito conhecido lá em Guarapari, enfim, e vai ter que ver o que vai sair da atual gestão, que também acho que tem um desgaste, né? Segundo a gestão do Edson Magalhães, enfim, e vamos ver se vai ter outras alternativas ali também, mas assim, ele também perdendo a eleição não perde o mandato, então assim, temos que ver para onde ele vai para ver qual vai ser o cálculo e qual vai ser essa movimentação aí também, né? Se vai realmente estar na base do governo, vai garantir de fato para ele um apoio ou não, né? Porque muitas vezes o governo vai ficar em cima do muro e vai apoiar mais de um, né? É o que pode acontecer, inclusive, em Vitória, né? Apoiar alguns e não apoiar outros. E no mais de um quilo, o que você... Mas mesmo que o governo fique em cima do muro, aparentemente, e esse é o modo Casagrande de fazer política, né? Ele tem o espectro do governo é muito amplo, né? A articulação dele é muito ampla, né? Então ele pode gerar apoios e alianças sem que ele não precisa aparecer, né? Exato. Então isso é muito importante e ele trabalha bem isso. Agora, nessa questão do MDB, por exemplo, ele trabalhou muito bem isso, né? Ele não apareceu, mas, na realidade, foi ele que definiu a jogada ali, né? Em favor da ex-senadora Rose de Freitas, contrariando os desejos do Lelo Coimbra. A coisa ainda não está pacificada, né, no MDB. Outra coisa que entrou no debate das socioeconômicas, da coluna, foi a questão do União Brasil, né? Como conciliar palanques de divergência na capital, porque o Luiz Paulo Veloso Lucas, né, aqui no programa, no Politicast, ele falou, né, que admira muito o Rigoni, que é o presidente estadual, né, do partido, e que está dialogando com ele sobre a candidatura em Vitória e tal.
E, por outro lado, o Deninho é o presidente municipal, né? Deninho Silva, que é deputado Está estadual, colado com foi Casagrande. vereador aliadíssimo de Pasolini. Então, assim, temos aí uma questão a se resolver, né? Para que lado vai a União Brasil, que vem justamente dessa fusão, né? De partidos que já provocou, né? O PSL, então o PSL do Bolsonaro com o DEM, né? E essa fusão juntou coisas aí diferentes. O próprio Rigoni, quando entrou, provocou uma debandada, né, do próprio Ricardo Ferraz, o Rodrigo Ferraz, o pessoal ficou desagradado, né? Hoje ele tem o comando, tem o respaldo, mas ele também ficou entre aspas, aí, a princípio na planície, não conseguiu se reeleger deputado federal, apesar da ótima votação que teve, né? Muito inferior à anterior, mas abaixo. Mas está no governo Casagrande, né? Agora, então a coisa tá. O partido vai ter que tomar um posicionamento aí e provavelmente vai ter atritos internos, né? Se vai para o Pasolini, se vai para esse campo aí do Luiz Paulo, Luciano Rezende e tudo mais. E perdeu, inclusive, o Euclério Sampaio, né? Prefeito de Cariacica, que inclusive é o padrinho político, né? Do Deninho. O Euclério foi para o MDB, então enfraquece também, né? O União Brasil. E, O que bom, mais? acho que é isso. Alguma movimentação mais você quer destacar aí da semana? Não, não. Como eu já falei, foi uma semana mais ou menos fria, gelada, e foi esquentada nesta quinta-feira com essa coisa do espião aí, né? O Espírito Santo também tem, mas felizmente não utilizou a ferramenta para espionar as pessoas, né? Segundo nota que a Polícia Militar emitiu, né? Felizmente não entrou naquele procedimento de alguns estados aí. Pois No mais, beleza, vamos então para o nosso de rolê com a agenda cultural da semana. Bom, uma das agendas aí para passar para a galera que quiser se envolver vai acontecer a semana, está acontecendo a terceira edição da Semana Lixo Zero no Espírito Santo. A programação vai até domingo, dia 28, em Vitória, Serra e Vila Velha, na região metropolitana. Também tem ações com na Barra, Linhares, São Mateus, no norte, e em Guaçuí, no sul do estado. A programação está no Instagram, @lixozero.capixaba, falando um pouco, né, conscientização ambiental e socioambiental, que acontece com diversas atividades nesse evento. Temos também exposição em Vitória, que reúne fotografias do Tadeu Bianconi. São 900 fotografias comemorando os 60 anos do fotógrafo, 40 deles dedicados à fotografia autoral. Está na Mosaico Fotogaleria, que fica ali mais ou menos na Mata da Praia, né? Você pode entrar em contato com a Mosaico, agendar o seu horário. A abertura foi no dia 23 de outubro e a exposição fica até 25 de novembro. O agendamento é pelo WhatsApp 999430831, no DDD 27 de Vitória, ou no e-mail fotogaleria@mosaicofotogaleria.com.br. O endereço é Rua Aristóbulo Barbosa Leão 500, loja 18. Bem bacana. Eu recomendo essa exposição do Bianconi. Excelente profissional, excelente fotógrafo, Grande criativo, fotógrafo. muito bom. É isso aí. Outra dica aí que vai rolar é o lançamento do livro Amorança, o músico Sandreira, né? Ele é músico e também escritor, né? Está aí apresentando seu primeiro livro, ele tem 25 anos já, né? Como cantor, compositor. É uma história de amor e esperança que acontece na quinta dimensão, em que os homens têm forma de grilos e as mulheres de cigarro. Eu fiquei muito interessado, né? Amorança é uma fábula de criatividade envolvente que nos convida a refletir sobre esses tempos de consumismo desenfreado. Então, legal, né? Trazer um olhar poético que vai refletir sobre questões importantes, né? E aí, só para dar a agenda, dia 29/10, às 20 horas, na Academia de Letras de Vila Velha,
O livro já está disponível, né, para pré-venda com valor promocional. Então, quem comprar antes tem desconto, antes do lançamento, no site da Editora Cousa, www.editoracousa.com.br. Outro atrativo aí dos próximos dias é a Orquestra Capixaba, que encerra turnê com apresentação em Igreja Histórica no centro. Estou falando da Trupe Barroca. É bem interessante esse trabalho também, que eles se dedicam ao resgate da chamada música antiga, tocam com instrumentos antigos ou réplicas, né, desses instrumentos do século XVII e XVIII, né, cópias perfeitas e tal. E é a orquestra que possui o maior acervo de instrumentos históricos do Brasil. E ela apresenta o espetáculo Concertos na Vila, que passou pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais, e finaliza em Vitória, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no centro de Vitória. É uma igreja muito, muito bonita, né, muito especial. Então, dia 30 de outubro, às 19h30, com entrada gratuita, a Trupe Barroca com o espetáculo Concertos da Vila, na Igreja do Carmo. Também temos aí no fim de semana, na Serra, Congo. Começa hoje, né, sexta-feira, dia 27, a festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga. Sexta-feira, 19 horas, começa com a levada do navio para a zona rural do bairro de Pitanga e shows com a Orquestra de Viola Capixaba. O grupo viralizou, a festa continua no sábado a partir das 19 horas e no domingo a partir das 16, e as informações completas no Instagram da Associação de Banda de Congo da Serra, @ABC Serra. Então, vale muito a pena. Um Congo muito tradicional, né, ali na região de Pitanga. Na semana que vem teremos também, na segunda-feira, a sessão solene alusiva ao Dia da Cultura, vai acontecer na Assembleia Legislativa a partir das 19 horas, e vai ter apresentações culturais e a entrega da medalha Hermógenes Lima da Fonseca, uma medalha reconhecimento a importantes agentes culturais, né, trabalhadores da cultura, lideranças culturais, vão estar lá na Assembleia segunda-feira a partir das 19 horas. E temos também o catálogo, lançamento, né, do catálogo de filmes, o CAT-ES, Catálogo de Filmes Produzidos com Recursos do Funcultura, que é o Fundo Estadual de Cultura. Vai ser na terça-feira, dia 31 de outubro, às 19 horas, no auditório do Centro de Artes, lá na UFES, campus de Goiabeiras. O catálogo tem 120 obras que foram financiadas, por isso vai ter um debate ali com os organizadores do catálogo, com professores, e também falando sobre a importância, né, dessa política pública e do caráter dessas obras. Então, quem quiser colar lá, terça-feira, 31 de outubro, 19 horas, no Centro de Artes. E também, anota aí, falando aí do que vem no futuro, foi anunciado essa semana o Viradão Cultural de aniversário de 7 anos do Centro Cultural Elisiário Rangel, que fica ali em São Diogo, na Serra. Vai ser nos dias 18 e 19 de novembro, quem quiser anotar. 24 horas de programação cultural gratuita para todos. Então, quem é artista também, quiser propor alguma atividade para participar dessa programação de 24 horas aí, pode enviar até o dia 1º, dia 1 de novembro, está aberto, né, com o formulário para inscrição de atividades ali no Instagram, né? Você pode encontrar informações do Centro Cultural Elisiário Rangel ou na página do próprio Centro Cultural. O Instagram Elisiário, @Elisiário Rangel, Elisiário com G, né? O Centro Cultural faz homenagem a uma das lideranças da insurreição de Queimada, uma das mais importantes rebeliões contra a escravidão acontecidas no Espírito Santo. Basicamente isso, mais algo aí, Junquilho? Não. Então encerramos aí mais esse bom papo de repórter. Aqui. Você que acompanha o Século Diário toda sexta-feira, né, pode se acostumar já para... Às vezes não deu tempo de ler tudo, de acompanhar tudo, você pode acompanhar um resumo e um debate crítico, né, sobre os principais acontecimentos aqui do Espírito Santo, sobre esse olhar do Século Diário. É isso, obrigado, Junquilho. Siga também as redes Século Diário, né, no YouTube, só procurar lá pelo Século Diário, nas plataformas de áudio, como o Spotify, Google Podcast. E também não deixe, né, de entrar no seculodiario.com.br, porque todo dia nossa equipe de jornalistas está aí trabalhando para trazer notícias
sobre uma outra perspectiva, né? E também notícias que muitas vezes não estão no noticiário tradicional, que só o Século Diário está Com certeza acompanhando não nas sai. lutas do povo capixaba. É isso. Até logo. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.